Olá, gente, boa noite, boa tarde, bom dia, né, para você que está conectado neste canal Veredas do Sertão. Há alguns dias atrás, né, eu fiz um comentário sobre cangaço, né? E algumas pessoas me cobraram, né, para falar mais sobre, né, o cangaço, né? E hoje eu trouxe um assunto aqui, né, super que as pessoas falam muito, sobre cangaço, né? Sobre a história do cangaço, né? O que foi o cangaço, né? O que é que aconteceu? E hoje eu vou trazer um pouquinho da história aqui de Curisco, né? Acredito que muita gente, né, já viu falar de Curisco, principalmente aqui no nosso sertão, né? Então, como o canal é o canal Vereda do Sertão, a gente fala também sobre esses assuntos, né, do que aconteceu no sertão. Então, o nome de Curisco era Cristino Gomes da Silva Cleto, né? Só que ele foi mais conhecido como Curisco, né? Ele é do dia 10 de agosto de 1907, a Barra do Mendes, né? Dia 25 de maio de 1940, foi um cangaceiro do bando de Lampião, também era conhecido como Diabo Louro, né? Então, a gente, né, vê, né, a história, né, desses povo, né, desse cangaço, né, que aconteceu no sertão. E eu trago um pouquinho da história aqui, né? Ele foi gente de Lampião, né? Dadá, né, que era a sua esposa, né? Então tem uma história assim muito interessante, né? Em 1924, convocação de Curisco para cumprir o serviço militar, né? Isso aqui está no livro da gente, né? Livro de gente de Lampião e Dadá e Curisco. Então Curisco, ele era a sombra de Lampião, né? É uma história, né, grande, uma história muito imensa. A gente só vai falar um pouco, né, sobre a história de alguns arquivos, né, que se tem sobre a história do cangaço. Então, o Curisco, né, é uma matéria que tem aqui, né? Preto, cangaço, raça, banditismo no Nordeste brasileiro, né? A finalidade deste artigo é reconstruir os fatos que levaram à prisão de Manuel Luiz de Jesus, um bandido negro que se identificava como Curisco Preto do bando de Lampião, né, no sertão nordestino. Isso em 1931, para daí discutir os relatórios e pareceres, né, produzidos sobre ele pelo sistema, né, penitenciário de Sergipe, especialmente pelo Gabinete de Biologia Criminal responsável por periciar grau degeneraciar do delinquente, né? Então, assim, a gente algumas histórias, né, interessantes, alguns casos, né? A gente vai falar também um pouquinho aqui sobre Dadá, né? A Dadá que foi uma das não, ela foi a esposa de Curisco, né? O nome dela era Sérgia Ribeiro da Silva, mais conhecida como Dadá. Ela é do Belém de São Francisco, do dia 25 de abril de 1915, né? E ela morou em Salvador, morreu em Salvador em 7 de fevereiro de 1994, né? Foi uma cangaceira, única mulher a usar fuzil no bando de Lampião, né? Então a mulher era brava mesmo, né? Foi a única mulher que usou arma, né? As outras não usavam arma, né? Não se tem na história que se usava arma, mas Dadá, ela usou até fuzil. Então, Dadá era uma mulher, né, guerreira mesmo dali do bando, né, de Lampião. O cangaço foi um fenômeno do banditismo, crimes e violência ocorrido em quase todo o sertão do Nordeste do Brasil, entre o século XIX, né, e no meados do século XX. Seus membros
vagavam em grupos, né, atravessando estados e sendo atacando cidades onde cometiam, né, os seus assassinatos, estupros. Muita coisa aconteceu aqui no sertão do Brasil, né? Não digo no sertão da Bahia, porque não foi só no sertão da Bahia, mas sim em vários lugares do Brasil. Para muitos, né, muitos especialistas, o cangaço nasceu como uma forma de defesa dos sertanejos diante de graves problemas sociais e da ineficiência do Estado, né, em manter ordem e aplicar a lei. Um dos principais líderes do cangaço foi Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. O termo cangaço vem da palavra canga, uma peça de madeira usada para prender junta de bois, o carro, o arado, né, conhecida também como jugo, né. É um instrumento que se usa em animais, né. Aí eles colocam ali no peitoral do animal, né, ou que seja do boi ou do jumento, né, do cavalo, do animal, né, e ali eles levam, né, esse nome de canga, né. Então veio o nome de cangaceiro, né, a origem da palavra, né. Então por volta de 1834, o termo cangaceiro já era utilizado para se referir a bandos. Olha, veja bem, muito lá atrás, lá em 1834, né, já existia já esse linguajar aí, né, para referir bandos de camponeses pobres que habitavam os desertos nordestinos brasileiros, né, vestidos roupas de couro, chapéus, né, carregavam carabinas, revólveres, espingardas, facas, né, aquelas facas longas, né, e também estreitas, conhecidas como peixeiras, né. Então já nesse tempo, né, quantos anos, né? 1834, já faz muito tempo que acontecia isso, né? Já existia toda essa parafernália aí, né? Um monte de coisa aí, né, que o pessoal carregava, né, na caatinga. Né? Antigamente usava-se muito aquela roupa de couro chamada de gibão, né? Uma roupa, né? Aliás, gibão é a parte de cima e a parte de baixo chama-se perneira, né? Então, isso é conhecido aqui no sertão, né, como gibão e perneira, né? Ali eles têm local de colocar arma, colocar faca, né, punhal e tal, essas coisas, né? Então, por volta deixa eu me ver aqui, era uma assim, deixa eu lembrar aqui, né? Era uma expressão pejorativa, né? Era uma expressão, né, um linguajar que designava pessoas que não podiam se adaptar ao estilo da vida costeira, né? Então, por essa altura, naquela época, na região, havia dois principais grupos de bandidos armados, né? Frouxan, como é a palavra? Frouxamente, né? Acho que era isso. Organizados, os jagunços, né, mercenários, que trabalhavam para quem pagasse o seu preço, né, geralmente proprietários de terra que queriam proteger ou expandir seus limites territoriais, também lidar com trabalhadores rurais e os cangaceiros bandidos que tinham algum nível de apoio, né, da população mais pobre em favor de quem sustentava, e alguns comportamentos benéficos, né, como atos de caridade, compra de bens por preços mais altos, né, e promovendo bailes também, né. Então a população fornecia abrigo e também as informações que os ajudavam a escapar das excursões das forças policiais, né. Então conhecidos como volantes, enviado pelo governo para as forças as volantes naquela época era chamada de
que as forças policiais hoje, né? Naquela época chamava-se volante, que era a força do governo, né? Então, é mais ou menos assim uma história, né? No qual passou o nosso sertão, né? O nosso sertão da Bahia, né? Consta que o primeiro homem a agir como cangaceiro teria sido o Cabeleira, né? Cabeleira. É um termo assim, né? Como ele era chamado, o nome dele era José Gomes, nascido em 1751. Aí esse cara tem tempo, hein? Muito tempo. Em Glória do Goitá, né? Cidade da zona da Mata Pernambucana. Ele aterrorizou sua região, mas foi somente no final do século XIX que o cangaço ganhou força e prestígio, principalmente com Antônio Silvino, Lampião e Curisco, né? Que são os nomes mais comentados, são esses. Apesar que teve muitos outros, né? Teve muitos outros aí que também foram famosos, né? Que tiveram assim um certo nome também, né? Mas existiu esses dois, né? Que teve mais fama foi Lampião, né? E o Curisco, né? Eles tinham bandos, né? Diferentes que sempre eles se dividiam, né? Então, entre o meado ali do século XIX, no início do século XX, né, o Nordeste do Brasil viveu momentos difíceis, muito difícil, sendo aterrorizado por grupos de homens que espalhavam a violência por onde andavam. Eles eram os cangaceiros, né, bandidos que abraçaram a vida nômade, né, irregulada, de malfeitores por motivos diversos, né? Então era assim, eles não tinham lugar. Hoje eles estavam aqui, amanhã eles estavam acolá, né? Eles não tinham lugar certo e eles viviam mais no mato, né? No mato, nas escondidas. E algumas casas, em alguns locais que tinham os coiteiros, né? Então era assim a vida deles, né? E levavam esse nome, né? De cangaceiros, né? As mulheres também, né? Teve mulheres também, muitas mulheres que entraram, né, para o bando também, né, e alguns deles foram apelidados, né, impelidos pelo nepotismo das mulheres, né, poderosas, né. Então fala-se de Lucas da Feira, né, ou Lucas Evangelista, agiu na região da cidade de baiana de Feira de Santana entre 1828 e 1848. Ele e seu bando de mais de 300 homens roubavam viajantes, né? Então tinha esse também, esse tal de Lucas, né? Lucas da Feira, que se tornou também um cangaceiro, né? Um cara aí que roubava viajantes, né? Ele, né, foi lá pelos anos de 1828 até 1840, né? Então, eu falei 300 homens, não, 30 homens, né? 30 homens, né? Estupravam mulheres, né? Ele foi enforcado em 1849, no ano de 1877, em meio à estiagem, né? Destaca-se no sul do Ceará as ações do cangaceiro João Calangro, que chefiava um bando que atuava em todo o Cariri. Então a gente vê aqui, né, que na verdade não teve só Lampião, né, e Curisco, né? Teve muitos outros, né, que também agiram dessa forma, né? E muitas das vezes eles ajudavam alguns e eram violentos também com outros, né? Então, esse tal de Calangro, ele era um capanga do grupo de Inocêncio Vermelho, que tinha o apoio do juiz do município de Jardim, né? Não sei se você também já viu falar nesse Inocêncio Vermelho, né? Que foi um dos cangaceiros lá também, lá no estado do Ceará, né? Com a morte de Inocêncio Vermelho, João Calangro lidera um segundo, assim, ele continuou no trabalho, né, de cangaceiro, que em virtude do seu nome passa a ser intitulado de Calangos. Após muitos embates, João Calangro
né, que jactava-se de ter cometido 32 homicídios, foge para o Piauí, né? E a partir de então, o desfecho do seu destino torna-se ignoto, né, concernente ao registro sobre o mesmo, né? São tantas histórias, são tantas coisas, né, que existiu, né, no Brasil, né? A gente tem também a história de Anésia Cauaçu, né? Essa Anésia Cauaçu, né, que foi também uma precursora de um bando que agiu no sertão baiano na década de 1910, né? Principalmente na cidade de Jiquié. Ela e seu bando era conhecido como Bando dos Caiaçus e contava com mais de 100 homens e mulheres dispostos a lutarem, além de bons conhecedores, né, da região. Eles eram bem armados, né? Eram bem armados, né, bem vestidos, né, com seus chapéus de couro, roupas de couro, traje típico de sertanejos, né, vaqueiros da região. Então, esse bando de caiaçus era formado por sertanejos e fazendeiros, né, e revoltados com a morte de um dos seus membros, que foi assassinado a mando de Zezinho dos Laços, precursor de um bando que aterrorizou a região, né, durante décadas, né? Então, essa Nésia, ela era muito bonita, era alta, né, com seus cabelos longos, escuros, pele branca, olhos azuis, mas nada disso, né? Tirava a sua valentia, né? Ela era valente, né? A mulher era brava mesmo, né? Usando o seu chapéu de couro também, né? Roupa de couro, seu lenço e sua calça de couro para montar o seu cavalo, né? Então estava sempre pronta para lutar. Então a mulher era uma cangaceira mesmo, de mão cheia, era brava mesmo. Que mulher valente, hein? Poxa! Então os cangaceiros, eles conseguiram, né, dominar o sertão durante muito tempo, pois eram protegidos de coronéis que se utilizavam deles para cobrança de dívidas, entre outros serviços sujos, né? Então eles tinham lá, né, os seus apadrinhados, né? Tinham lá suas pessoas que davam apoio, né? Um caso particular foi de Januário Garcia Leal, o Sete Orelhas, né, que agiu no sudeste do Brasil no início do século XIX, também tendo sido considerado justiceiro e honrado por uns e cangaceiro por outros, né? Então, meus amigos, né, você do canal Vereda do Sertão, aqui foi apenas um pouco, né, um resumo aqui da história, né, de alguns dos cangaceiros, né? A gente começou com Lampião, né, com Curisco, né, e veio mais outros, né, como Anésia, né, outros cangaceiros que tinham, né? Falamos também um pouquinho sobre Dadá, né? Então, assim, né, a gente, né, vai decorrendo, né, um pouco da história, vai estudando um pouco da história, e cada dia que se passa a gente vai aprendendo mais um pouquinho, né? A gente vai aprendendo tantas coisas que aconteceram, né, no nosso país, tantas coisas que aconteceram no nosso Brasil, né? Então, é isso, né? E aqui, né, está mais um pouco da história, né? Se você gostou, né, se inscreva aí no canal, se inscreva, dê seu like, participe, né, do canal aí, tá bom? Comente aí. Aqui foi apenas um pouco da história, mas tem muitas histórias, né? Alguns internautas me pediram, né, para que eu falasse um pouco sobre o cangaço. Então estou, né, fazendo um resumo aqui, porque a história é muito grande. Mas tem muito mais, né? Se vocês pedirem, eu continuo a história, né? Continuo falando de vários, né, casos que aconteceram na Bahia, Pernambuco, né, Alagoas, Sergipe, né, e outros estados também. Então é isso aí. Muito obrigado aí pela sua atenção, muito obrigado aí por você participar do canal e obrigado a todos vocês, né? Então vamos lá, gente, meu abraço e tem muita história para você, tá bom? Então compartilha aí,
compartilhe, viu? Compartilhe aí para seus amigos, seus vizinhos aí, né? Se inscrevam no canal e com certeza vamos longe, tá bom? Valeu, um grande abraço.